tecnocracia e os valores ecológicos, ou como eu coloquei aqui no quadro, tecnocracia versus ecologia. São duas formas de ver o mundo, duas formas de entender o mundo que atualmente estão, vamos dizer assim, em disputa, né? Há uma luta no mundo entre esses dois modos de ver como o mundo deve ser administrado, como o mundo deve ser governado, né? A tecnocracia, como o próprio nome diz, é o governo pela técnica. É a ideia de que, se nós transformarmos toda a natureza em pressupostos técnicos, de uma forma que nós possamos, inclusive, até colocá-los dentro de um computador e fazer tabelas e tudo isso, nós conseguiríamos um governo perfeito. Os males dos governos, os males que afligem a sociedade, os males que afligem o mundo, os problemas que existem pelo mundo, são problemas causados por pessoas que não são técnicas, que não veem o mundo de forma absolutamente fria. Os males são causados pelas paixões humanas, por medos, ansiedades, coisas que não têm nada a ver com a técnica. Se fosse possível um governo absolutamente técnico, como em Matrix, por exemplo, né? Então o mundo seria feliz, né? E a oposição a isso é a ecologia, que prega que o homem deve viver no mundo em harmonia com a natureza. Uma facção mais radical do ecologismo diria o seguinte: não é que o homem deve viver em harmonia com a natureza. O homem precisa entender que ele é a natureza e que tudo que existe, toda a natureza, é na verdade é um organismo só. Nós somos parte desse organismo, nós vivemos dentro desse organismo da mesma maneira que vive uma célula dentro do nosso corpo. Nós somos células desse organismo imenso que é a natureza. E que enquanto nós não aceitarmos isso, nós seremos infelizes. A felicidade humana está a se integrar nesse imenso nesse imenso conjunto que é a natureza. Vocês estão vendo que os dois lados têm aspectos verdadeiros, a técnica é boa e devemos viver em harmonia com a natureza, mas que os dois lados descambam para uns exageros enormes, né? O livro do Yepes, ele fornece uma tabela dos valores tecnocráticos, valores que a tecnocracia defende, em contraposição aos valores que a ecologia defende. A tecnocracia defende a ideia de que defende o desmatamento, por exemplo, enquanto que a ecologia defende o reflorestamento. A tecnocracia defende a ideia da energia não renovável, enquanto que a ecologia defende a ideia da energia renovável. A tecnocracia acredita que quanto mais rápido as coisas forem feitas, melhor. Enquanto que a ecologia diz que quanto mais harmonicamente, mais silenciosamente as coisas foram feitas, é melhor. A pressa de um lado e a lentidão de outro, o gigantismo de um lado e a pequenez de outro, a aceleração de um lado e o ritmo natural de um outro. Quanto às categorias de pensamento, a tecnocracia defende a ideia da quantidade e o ecologismo defende a ideia da qualidade. A tecnocracia vai pela lógica, enquanto que os valores ecológicos, a ecologia vai pela harmonia. A tecnocracia vai pela ideia de exatidão, enquanto que a ecologia vai para a ideia da oportunidade, né? A tecnocracia vai para a ideia de progresso, enquanto que a ecologia vai para a ideia de conservação, manutenção, né? Atitudes: uma atitude tecnocrática, agressividade; uma atitude ecológica, contemplação; uma atitude tecnocrática, competitividade, funcionalidade, utilidade; e do outro lado, ajuda, unidade, beleza. De um lado, oposição, do outro lado, complementaridade. Vocês estão vendo que os dois lados têm posições que são simpáticas e os dois lados têm posições que não são simpáticas. É claro, é lógico que nós devemos defender a ideia, já falamos no tópico anterior, da harmonia. Então,
se fosse para escolher entre esses dois lados aqui, nós optaríamos, obviamente, pelo lado da ecologia. Recuperar o ritmo natural, recuperar a harmonia com a natureza. O homem deve intervir na natureza, o homem deve transformar a natureza pelo seu trabalho, mas ele não pode perder esse ritmo com a natureza. Senão, o que acontece? Dois males tipicamente humanos, dois fenômenos tipicamente humanos. Só o homem tem pressa e só o homem faz barulho. Vamos entender isso direito, claro. Não, se vão dizer, não, os animais, os macacos, os leões fazem barulho também. Não, o homem faz ruído. O que significa ruído? Ruído é o som produzido pelos instrumentos tecnológicos. É isso que eu estou chamando de ruído aqui. E pressa. Toda a natureza e todos os outros animais que não o homem, eles não têm pressa. Eles agem de acordo com o ritmo natural, porque, é claro, eles estão imersos na natureza, eles não têm livre-arbítrio, eles não têm possibilidade de agir a não ser de acordo com o instinto, e o instinto deles é um instinto natural, e, portanto, eles agem de acordo com o ritmo natural. O homem não. O homem tem a possibilidade de agir de outra forma. Ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher outras formas, e se ele escolher errado, né, ele pode fazer bobagem, pode agir com demasiada pressa ou com demasiado ruído. Então, a nossa posição, obviamente, é mais clara, pende mais para o lado ecológico. Mas atenção, é preciso tomar cuidado com o exagero ecológico, né, que diz o seguinte, que acabei de mencionar agora. Não, verdadeiramente o homem é apenas um átomo, uma molécula no universo. Aí acaba a dignidade humana e o homem deixa de ser esse ser superior, reflexo de Deus que existe no universo.